Amém? Glória a Deus. O nosso Deus, Emanuel, está em nosso meio. É Deus conosco, é Deus presente. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Eu sei que ele nos ouve de pé em nome de Jesus. Prepara teu coração. Porque Deus vai falar agora por meio da sua palavra. Louvamos o nosso Deus com 3 canções aqui diferentes, mas todas 3 têm a mesma menção. Todas 3. Uma fala da soberania e do senhorio do nosso Deus. A outra fala do nosso Deus como pão e como luz. E a terceira fala como Ele descendo e regendo e governando toda a terra. Quem está esperando o governo do Senhor aí para todo sempre, diga amém. Nós somos a igreja que esperamos o governo do Senhor. Já estamos dentro desse governo. Jesus falou que o reino de Deus é chegar para nós. Já começamos a viver, a igreja já vive o governo do Senhor, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Mateus capítulo de número 2. Glória a Deus. Eu estou em Mateus capítulo de número 2 e também estou com João capítulo. Estou com Mateus 2. Vamos fazer o seguinte: não vai Mateus 2, vamos então lá em João capítulo de número 1. Eu estou com Mateus 2 e com João 1 aqui, porque fala sobre as coisas muito semelhantes, porém eu preferi falar sobre esse assunto aqui, porque vi e vou mesclar aqui uma coisa com a outra já, em nome do Senhor Jesus. João capítulo 1, no versículo que nós vamos estar lendo, versículo de número 6, porque aí eu vou dar entrada dentro daquilo que eu quero chegar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou? Diga amém. Todo mundo achou. Misericórdia. Gosto muito dessa palavra usada assim. Gosto muito da palavra misericórdia. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Versículo de número 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome se chamava João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas a todo quanto os receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Está a tua palavra diante dos nossos olhos, para os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Agora, só para nós sequenciarmos aqui a palavra de Deus nessa noite, eu volto no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2 e do verso 1 em diante, diz assim: E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. E tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim estava escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá,
não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa nos elucidar essa palavra nesta noite e abrir o nosso entendimento, para que nós possamos conseguir adentrar esse texto e trazer uma revelação de Deus para o nosso coração nessa noite. Por que eu mesclei o texto? Eu mesclei o texto de capítulo 2, falando do nascimento, e da apresentação de João Batista, no capítulo também de João, capítulo 1, exatamente pelo fato de que a mesclagem nos dá um entendimento bastante interessante. Primeiro, que o texto deixa claro em João, aqui em Mateus capítulo 2, de que Jesus veio para apacentar o povo de Israel. Apacentar. Ele mesmo falou acerca disso quando houve o encontro dele com Zaqueu, quando Zaqueu teve que descer as pressas daquele sicômoro. Jesus mesmo disse que ele veio para salvar o que havia se perdido, e ele estava falando acerca do povo de Israel. Nesse texto aqui que lemos agora na segunda vez, de Mateus capítulo 2, fala sobre o nascimento do Senhor Jesus. O nascimento de Jesus, quando ele se deu, foi um evento no mundo espiritual tremendo e poderoso. A Bíblia diz que estrelas acenaram aonde o Messias nasceria, onde o Salvador nasceria. Os magos do Oriente vieram para ver, porque foram guiados por essa estrela essa revelada já em números, revelado pelo próprio Balaão, né? Aquele profeta que Deus costumava mostrar coisas sobrenaturais para ele, quando ele profetizou dizendo que de Jacó sairia uma estrela em que regeria toda a terra. Curiosamente, Balaão, profeta que mais à frente veio ser conhecido como um profeta que deixou muito a desejar nos seus tempos de profeta, um profeta que era muito interesseiro, e ele mesmo profetizou que de Belém nasceria, de Jacó nasceria uma estrela. Essa estrela, ela aparece para esses reis magos, apontando o nascimento do Senhor Jesus, e Jesus então ele nasce, segundo as escrituras, em Belém de Judá, e no que ele nasce ali, os magos chegam para adorá-lo, mas segundo historiadores, os magos levaram um período de cerca de 2 anos até chegar onde Cristo nasceu. E quando eles chegam para adorar Jesus, Jesus já não é apenas um recém-nascido, Jesus já tem algum tempozinho. Até porque, segundo a história bíblica, se você ler muito com atenção, você vai perceber que quando eles chegam para visitar Jesus, eles entram na casa em que Jesus está presente, e já tem uma determinada ordem de Herodes para que toda criança até 2 anos fosse eliminada, porque Jesus havia nascido dentro daquele período, há cerca de 0 a 2 anos. Então Jesus já não era mais aquele bebê recém-nascido, Jesus já tinha ali cerca de algum tempo de vida. E os magos, quando encontraram com Jesus para o adorar, já encontraram Jesus aproximadamente entre 1 ano e 2 anos de idade, quando ele apresenta ali a sua adoração ao Senhor Jesus. O que chama a nossa atenção é a palavra de Deus se cumprindo do profeta Isaías, que fala que de uma virgem nasceria, né, o Javé, né, o Salvador, aquele que viria para salvar o mundo, e ele nasce com a incumbência de resgatar o seu povo que havia se perdido. Mas aí eu dou um pulinho para frente no capítulo que nós lemos de João, ele tem uma revelação divina. João diz que quando João, falando de João Batista, ele fala que João veio como precursor da luz, mas ele ainda não era a verdadeira luz, porque a verdadeira luz veio ao mundo para iluminar os homens. E as primeiras pessoas que foram e receberam essa iluminação, que foram iluminados, foi exatamente os magos do Oriente, homens estudiosos que não conheciam a Deus, mas eram estudantes, estudavam acerca dos astros e vieram então em busca daquela estrela que aparecera no céu
um tanto quanto mais forte, apontando o nascimento já de Jesus. João disse que a luz que veio iluminaria o homem, trocando em miúdos, tiraria o homem das trevas. Mas a Bíblia também nos revela, e lemos há poucos tantos no Evangelho de João, que quando essa luz veio, ela veio para os que eram seus. Quando a palavra do profeta se refere, e os escribas se referem à palavra do profeta, o que eles falam? Que nasceria em Judá, em Belém de Judá, aquele que apacentaria Israel. Mas em João, já no capítulo 1, João disse uma coisa que profeticamente, no seu período, nós hoje entendemos que foi profético, mas no seu período ele já fala: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que nele crê, ele deu o poder de se tornar filho de Deus em Cristo Jesus. Ele veio para os seus não receberam, mas todo aquele que o recebe e crê, ele dá o poder de se tornar filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui, diga amém? Amém. Quem é filho de Deus aqui, dá um aplauso bem forte para o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que ele veio, mas os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que nele crê, ele deu o direito, deu o poder de se tornar filho de Deus em Cristo Jesus. E eu quero continuar agora no livro de João, já que o relato do nascimento já foi feito. Agora eu quero continuar em João contigo, porque é onde eu quero chegar na pregação dessa noite. Versículo de número 11, versículo número 11, capítulo 1 de João. E veio para que eram os seus, e os seus não receberam, mas a todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Só tem aqui uma expressão para nós analisarmos. A Bíblia diz que não nasceram segundo o sangue, nem a vontade do homem, nem a vontade da carne, mas na vontade de Deus. E como que isso acontece, pastor? Isso acontece mediante a proclamação do Evangelho e através do nosso arrependimento, através da nossa conversão, da nossa mudança de direção, da nossa mudança de direção, há uma convergência, uma mudança. Nós estamos caminhando estamos andando no vale da sombra da morte, mas avistamos uma grande luz, e houve uma conversão, mudamos a direção, saímos das trevas e fomos logo, rapidamente, imediatamente, quando nos convertemos. A Bíblia diz que Ele nos fez o quê? Ele nos transportou das trevas para o maravilhoso mundo da sua luz. Aqueles que não nasceram segundo a carne, que não nasceram segundo o homem, mas segundo a vontade de Deus. Houve uma conversão, mudou a direção, avistaram a luz, saíram das trevas e foram transladados das trevas para a luz, de maneira que hoje nós não andamos mais nas trevas, mas vivemos na luz que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra do Senhor diz em João que não nasceu segundo a vontade do homem, nem da mulher, nem da carne, nem do sangue, mas segundo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque, meu querido, eu e a tua vida, ainda que você não esteja muito firmado, ainda que você ainda não tenha essa comunhão com Deus, mas só o fato de você estar aqui nessa noite me ouvindo, e você pode ter certeza que Deus tem um plano de conversão na tua vida. Deus vai converter a sua vida e a tua casa, porque Ele tem um plano para você e para a tua casa. O que é interessante, porque a Bíblia diz que Ele faz isso. Nasceram segundo a vontade de Deus. O homem, ele pode andar para lá, para cá, bate cabeça ali, bate cabeça aqui, frequenta a religião A, a religião B, vai para aqui, vai para ali, mas quando ele é iluminado pela palavra, quando a palavra se revela para ele, há uma conversão, e
Salvador do mundo. Isso se chama conversão. A palavra conversão é exatamente isso. É você reconhecer que Jesus é o Salvador da sua vida, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É reconhecer que você só vai para o céu por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não existe outro método, não existe outra saída, não existe outra solução. Aqueles homens avistaram aquela luz, aquela estrela e tiveram uma conversão. Fala para a pessoa do lado: quem avista a luz e entra na luz é convertido. Fala, é transformado. Se o camarada entrou para a luz e vive nas trevas, é porque não houve uma conversão. Porque a luz, ela não só te ilumina, mas ela entra em você e transforma. Pega uma nova criatura de carne e sangue e faz uma nova criatura nascida na água do Espírito, para a glória do Senhor, meu amado. É uma atitude espiritual, é uma atitude de Deus para com o homem. O que é interessante nesse texto, que mestrando com você, é que os escribas que viram, que sabiam apontar aonde estava o nascimento do Messias, eles sequer se apresentaram para adorar, mas alguém que vieram de longe, certamente já estava sendo apontado ali no próprio Mateus, no Evangelho de Mateus, como seria o ministério de Cristo, como seria o ministério de Cristo. Não ficaria preso à conversão ou resgate de Israel, mas o ministério de Cristo seria para resgatar todo aquele que nele cresce. Já começou ali, ainda como menino. Os homens que se apresentaram ali vieram de lugares distantes, desconhecedores totalmente da palavra de Deus, homens que não tinham o menor conhecimento daquilo que Deus tinha proposto para eles, mas eles seguiram aquela estrela de Belém, até Belém de Judá, até chegar aonde Jesus estava. E ali, quando eles viram o menino, eles reconheceram que ali estava o Salvador do mundo. Olha que coisa maravilhosa, porque vem aí nosso calendário, a gente nem precisa falar sobre essa questão do nascimento de Cristo, que é uma questão, né, que a gente trabalha bem em cima dela. Simboliza agora dia 25, o dia de Natal. As pessoas vão se juntar, vão comemorar, vão celebrar, vão se fazer aquele ajuntamento, família, amigos, despedida disso, despedida daquilo, já preparando tudo para o final de ano. E as pessoas focam a sua vida em cima dessa data. Muitas pessoas ali choram, se arrependem de coisas erradas que fizeram. Glória a Deus, muito bom esse arrependimento. Mas se tivessem noção de que esse fato histórico que é celebrado agora no próximo dia 25 não é apenas um fato histórico, mas Jesus não foi apenas uma figura que marcou a história da humanidade. Não, Jesus figurava, sim, alguém que marcaria a história, mas Jesus, ele é muito mais do que uma história, do que um homem que marcou a história da humanidade. Jesus foi e é aquele que pode mudar a história do homem para todos sempre. Jesus não marcou a história 2000 anos atrás, Jesus não marcou a história alguns séculos atrás. Jesus tem mudado a história dos homens até o dia de hoje. Olha o que João diz no capítulo 1: ele veio para os céus o rejeitaram, mas todo aquele que nele crê, ele deu o direito de se tornar filho de Deus em Cristo Jesus. Então Jesus continua mudando a história da humanidade. Jesus continua mudando a história de famílias. Jesus continua mudando a história de pessoas que à margem da sociedade estavam abandonadas. Jesus continua resgatando o drogado. Jesus continua resgatando a prostituta. Jesus continua resgatando os viciados. Jesus continua levantando os que estão caídos. Jesus continua ressuscitando os mortos, porque Jesus
clara aos nossos ouvidos. Chega uma hora que o Senhor falou: para aí, deixa eu agir agora. Chega uma hora que o Senhor se manifesta. Você vê que quando o Senhor tem um plano na vida das pessoas, camarada pode se bater para lá, se bater para cá, se bater para lá, mas o Senhor vem, é meu. Pode ser o maior marginal, pode ser a pior mulher, pode ser o pior homem, pode ser aquele mesmo que ninguém quer ele pertinho dele, mas o Senhor quer para ele. Quando o Senhor quer, ele resgata, ele pega o ferido, ele pega o que está jogado, ele pega o que está acabado e levanta para a glória do nome dele. É só deixar o Evangelho, a luz do Senhor entrar no seu coração. Eu estou falando isso, eu estou lembrando de na palavra de Deus, que foi o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, durante anos, o apóstolo Paulo perseguiu a igreja do Senhor Jesus. Durante anos, o apóstolo Paulo perseguiu a igreja passou por várias perseguições. O homem que aprisionava o cristão, o homem que batia o cristão, o homem que perseguia o cristão até a morte. A Bíblia diz que um dia, numa das suas caminhadas lá para a perseguição de cristãos, a Bíblia diz que no caminho de Damasco, o que aconteceu com ele? Ele avistou uma grande luz. O sol ficou intenso, forte, iluminando ele de tal maneira que o cegou. E de repente ele ouviu do alto uma voz que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não podendo ver, mas ouvindo, ele falou para o Senhor: quem és tu? O Senhor virou para ele e falou assim: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. E Paulo então ouviu o Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor então disse para Paulo, para que ele descesse, entrasse numa casa de um homem chamado X, e mandou que ele ficasse lá. E durante aquele tempo que ele ficasse, o Senhor iria trabalhar. A luz que apareceu a Paulo no caminho de Damasco transformou a sua vida. Esse é o poder da luz, é o poder da verdade. A luz é o poder da verdade. Quando você deixa o Evangelho entrar no coração, você não está deixando apenas letrinhas entrar, você não está apenas deixando uma história entrar na sua vida, você não está apenas deixando alguns livros canônicos ou não entrar na sua vida, apócrifos ou não entrar na sua vida. Você está deixando a luz entrar, e quando a luz entra, a luz ilumina a tua vida. Você passa das trevas para a luz. A mente que outrora oscilava para lá e para cá, agora ela foca em Cristo Jesus. Agora você já não é mais alguém desprezado, agora você já não é mais alguém que persegue o Evangelho, agora você já não é mais alguém que não gosta do Evangelho. Agora você é um dos tais que foi iluminado pelo Senhor, está na presença do Senhor, e hoje você não anda mais nas trevas, você anda na luz, porque o Senhor, Ele te resgatou para a glória de Deus. Importante a gente lembrar disso, valorizar isso no nosso dia a dia, porque vai passar dia 25 e já no dia 26 as mesmas pessoas que comemoram o Natal já vão estar bicudas, as mesmas pessoas que comemoram o Natal já vão estar tristes uma com a outra, as mesmas pessoas já vão estar vivendo verdadeiros dilemas. Mas nós que cremos que Jesus nasceu sim, e um dia, seja 25 ou não agora, mas Ele nasceu, nós cremos que Ele também morreu, e cremos também que Ele ressuscitou, e cremos também que Ele está vivo, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Prepara a tua vida, meu amado, porque Ele está voltando. João disse que Ele veio para os seus o rejeitaram, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Fala para o vizinho: Ele vai voltar. Pode falar: Ele vai voltar. As pessoas estão comemorando o nascimento, quando chega lá para abril, às vezes estão comemorando a crucificação. Depois, passaram 40 dias, as pessoas comemoram a ascensão, chamado Corpus de Cristo. Aí vem Natal de novo, e as pessoas vão brincando de adorar o Cristo que morreu, adorar o Cristo que nasceu, vão brincando de adorar o Cristo que ressuscitou. Mas nós somos
dias, aquela canção dos magos ficou esquecida, relatada apenas na história. Passados dias, aqueles pastores que estavam lá nas montanhas pastoreando, vieram adorar, também ficou na história. Passados dias, Jesus foi ficando no esquecimento da humanidade. Você sabe aonde Cristo é celebrado hoje? Você sabe onde Cristo é celebrado? Sabe quem tem celebrado Cristo hoje? Não o Cristo nascido, não apenas aquele Cristo nascido, mas o Cristo vivo e ressurreto. Só tem um povo em toda a terra que celebra esse Cristo, e esse povo se chama a Igreja do Deus vivo aqui na terra. Esse chama eu e você, que somos adoradores de um Deus vivo e poderoso. Nossa comemoração não se encerra no dia 25, começa e termina no dia 25. A nossa festa, ela começou aqui e vai adentrar para a eternidade, porque nós temos a vida. Jesus falou: aquele que tem o filho tem a vida. Olha para a pessoa que está do lado aí: você tem o filho? Você tem a vida. Fala para o vizinho: você tem o filho? Você tem a vida. Fala para ele: adore a esse Deus. Adore a esse Deus. Amém? Porque ele é digno de toda adoração. Porque aqueles magos voltaram maravilhados da sua adoração, desviaram o seu caminho para não voltar para encontrar com Herodes, porque Herodes ia mandar matar as crianças. Desviaram do caminho. Provavelmente aqueles magos, eles voltaram à sua terra de origem e até falaram da grande divindade que havia nascido naqueles dias, ficaram maravilhados. Nós não temos relatos sobre isso, mas o fato eu sei, querido, que o homem que se converte a Cristo, ele não cala os seus lábios. O homem que se converte a Cristo não consegue ficar calado. Um homem que se converte a Cristo, ele passa a glorificar e exaltar